Bora lá, vamos lá. Ana, tem quem não entenda e tem quem trabalhe na comunicação do PT. Do que eu estou falando? Das entrevistas diárias do Lula para a rádio Biribinha do Oeste, como diria o meu admirado Luigi. É verdade, dia sim, dia também, lá está Lula conversando com uma rádio do interior. Enfim, nem todo mundo está compreendendo, mas eu suponho que o pessoal lá da comunicação do PT tenha dados, tenha recortes demográficos e aí faça essas escolhas aí do alto assim de alguma racionalidade. Pegando biscoito para cachorro aqui, desculpa. Né? Enfim, fato é esse. Lula prioriza aí a comunicação com essas rádios pequenas, muitas vezes até rádio, né, bem pequenininha mesmo e tal. E a última conversa dele aí foi com Ponta Grossa, Rádio T. E foi uma conversa interessante, Ana, muito interessante. Tinha um dos jornalistas presentes ali, eram 3, bastante provocativo e competente, assim, no sentido de levar a entrevista ali para onde ele queria. E em dado momento você vai ver que parece que ele conseguiu deixar o Lula assim meio pistola. E aí é interessante, porque aí além de informação é entretenimento. E não vamos fingir, todo mundo gosta. Mas começa com uma pergunta aí sobre as candidaturas de Moro e Dallagnol, né? E aí vem essa informação mais maluca, que a manchete é em todo lugar. Lula diz que a candidatura do Dallagnol é maravilhosa. Pô, se colocar só o título assim, é meio doideira, né? É um clickbait bom. Não sei se o recorte saiu com essa capa. Não sei. Vamos ver. Mas, vamos ver. E o Moro. Os dois vão ser candidatos a deputado federal. E vão puxar muito voto junto. Estão querendo fazer o quê? Fortalecer a Câmara para cuidar do seu governo. Como é que o senhor vai administrar isso se eleger? Primeiro, eles não têm o objetivo de fortalecer a Câmara. Porque, na verdade, eles tentaram destruir a política. Na verdade, eles tentaram destruir as instituições. Teve um momento que eles desacreditaram da Suprema Corte, desacreditaram o Superior Tribunal de Justiça, desacreditaram a Câmara, desacreditaram o Senado. Ou seja, teve um momento em que eles se colocaram como se fossem ungidos por um ser superior para ser o dono da verdade. Sabe aquela pessoa messiânica que acredita de forma, eu diria, muito radical numa coisa que não é verdade, mas ele vende como se fosse verdade? Eu acho maravilhoso que essa gente se candidate a deputado. Eu acho maravilhoso que essa gente entre no mundo da política, que eles vão perceber que a política é muito mais complicada do que eles imaginavam quando estavam me julgando. É só ver os acordos que eles estão fazendo. É só ver qual é os partidos que eles estão entrando, que a gente vai ver qual é o perfil de seriedade dessa gente. Então, eu sinceramente acho que o fato de eles entrarem na política é muito importante. É muito importante que eles participem do debate, que eles vão fazer discurso na tribuna, para eles saberem que o mundo da política é muito mais difícil do que ficar atrás de uma toga e do Código Penal julgando os outros. Bom, eu disse aí no começo, né, que em dado ponto aí o pessoal da Rádio T lá pareceu deixar o Lula assim meio pistola. Mas aí, por esse insert que eu coloquei, não é o que fica aparecendo, porque logo no começo, quando a pergunta se revela assim um pouco provocativa, ele tá ali, ó lá, ó, repara na cara do Lula, tá ali ouvindo, engoliu um pouquinho seco, mas já abre um sorriso, fala, essa aqui deixa que eu vou matar no peito, ó lá, ó. Aí ele ainda não parece pistola. Olha lá, Quando o entrevistado faz essa cara. Deixa comigo. Só que, veja para onde essa conversa evolui. O Lula, ao ser questionado aí sobre o que é um candidato e o que é uma liderança, né, Ana? Tenta estabelecer essa diferença, entendeu? O que é um líder político, o que é um candidato, né? A conversa toda aí era mais ou menos... era sobre, por que o Lula ainda no PT, com 76 anos? Né? E realmente é um questionamento que você tem que fazer. Não adianta. Onde estão os novos quadros da política brasileira? Né? Ontem mesmo a gente ouviu aqui no Meteoro o senador Randolfo Rodrigues, que apesar de ter apoiado a Lava Jato lá atrás, se coloca hoje aí a favor da candidatura do Lula, o Randolfo dizendo o quê? Não é um momento para novidades. Temos primeiro que nos livrar do fascismo. É uma tese. Mas assim, o questionamento, onde estão as novas lideranças, é válido. E isso aí é o que foi colocado diante do Lula. Vamos ver.
carência de novas lideranças. Esse é um tema que eu gostaria de abordar com o senhor, porque o seu partido também é prova disso. Tanto que hoje está aí, candidato a presidente, pré-candidato o presidente, né, o senhor. O que acontece nesse país, presidente, e o que deveria ser feito para ter novas lideranças? Eu tenho o Haddad aí, mas também não é mais nova liderança, digamos assim. Mas qual é o problema que falta nesse país para ter novas lideranças? Ter roda e estamos sempre na mesma roda. Olha, meu caro João, não confunda liderança com candidato. Candidato pode ser qualquer um. Teve mais de 35 anos, você pode entrar no Mercado Livre e procurar candidato. De vez em quando a imprensa tenta encontrar um candidato. Faz 2 eleições que se insinua lançar o Huck como presidente. Você tem muita gente nova se lançando candidato. Se o problema fosse esse, liderança nova, você vai num berçário. Sabe, você vai ter gente muito nova. Liderança é uma coisa que nasce com o passar do tempo. Você não cria um Brizola todo dia. Você não cria uma figura como o Requião todo dia no estado do Paraná. Você pode ter um senador, mas você não terá um Requião. E você pode não gostar do Requião por conta do comportamento político e ideológico dele. Mas poucos estados tiveram senador da qualidade como o Requião, que, para minha alegria, vai ser candidato a governador pelo PT. Você não cria uma Arraes todo dia. Você não cria o Eduardo Campos todo dia. Você, depois que o Ulisses Guimarães morreu, nunca mais o PMDB achou um presidente da qualidade do Ulisses Guimarães. Porque a liderança é uma coisa que não é feita em uma universidade. Mas às vezes não é por falta de oportunidade, presidente. Pois é, às vezes não é por falta de oportunidade, presidente. Quer dizer, o PT não tem novas lideranças porque o senhor não sai daí? É isso que o cara está colocando. E o Lula ligeiro já deu um jeito de meter ali uma propaganda do candidato dele no Paraná, que é o Roberto Requião. Roberto Requião, para você que não sabe, é recém-chegado ao PT, tá? Ele era tipo o principal nome do MDB no Paraná, mas aí meio tempo vai passando, ficou embaixo aí, perdeu o controle do partido, foi aceito no PT, com quem teve várias divergências locais no passado recente. Inclusive com a Gleisi Hoffmann, viu? Chegou a concorrer em eleições aí com a Gleisi Hoffmann e agora vão trabalhar juntos. Política tem dessas coisas. Mas, Ana, nada disso interessa tanto quanto a frase candidato você pode achar até no berçário, entendeu? Porque é para aí que o âncora ali da Rádio T vai com uma puta de uma ironia, assim. Não, sacada boa do cara, sacada boa. É aí que fica interessante, pô. Olha aí. Eu concordo totalmente com o senhor nesse tema, porque primeiro que procurar no berçário eu acho que seria bom porque você pega a pureza da criança, sabe, que já nasce, o nenê nasce puro, tal. Mas ele não poderia ser candidato a presidente, obviamente, até porque não tem idade, que é uma das coisas que a lei eleitoral exige. Mas eu te digo o seguinte, a oportunidade, os jovens às vezes não conseguem ter essa oportunidade porque os coronéis dos partidos não permitem. Não é verdade, não é verdade. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou lhe contar a minha história. O PT nasceu em 1980, aí já tá quando só tinha MDB e Arena. A primeira vez que eu falei no PT, num palanque em São Bernardo, no encontro para discutir liberdade partidária, estava todo o PMDB lá, eu fui vaiado. Ou seja, eu não criei o PT por concessão, foi teimosia. Foi teimosia. Nós não fizemos as greves de São Bernardo por concessão, foi teimosia. Então, se as pessoas quiserem ser líder, as pessoas têm que trabalhar para ser líder. O líder é aquele que trabalha mais, é aquele que se dedica mais, é aquele que ouve mais, é aquele que viaja mais, é aquele que participa das coisas. Ele vai sendo e vai se transformando numa referência. Esse é o líder. O líder não é aquele que tem um cargo. O líder é aquele que as pessoas o querem como líder. É diferente de um candidato. Eu já fui candidato, eu sei como que é essas coisas. Você acha que de vez em quando, agora no Brasil, estão procurando uma tal de uma terceira via. Precisa de uma terceira via. Como se tivesse, sabe, um santo, sabe, para aparecer, para governar esse país. Qual é o passado? Qual é o legado? Qual é a história para você saber se esse cara tem ou não competência para governar esse país? O que eles fizeram?
Ana, mais interessante que a média das entrevistas do Lula para as rádios do interior, essa aí com a Rádio T de Ponta Grossa. Teve uns momentos provocativos e, assim, para uma figura que do começo do século XXI para cá ficou conhecida pelo tom conciliador e até pelo apelido Paz e Amor, deu uma escalada na serra ali, viu, Ana? Deu uma escalada na serra ali com a provocação ali, com aquela história do berçário, de não deixar surgir novas lideranças e tal. Mas tá aí a entrevista, tá aí a explicação para a frase candidatura do Dallagnol uma maravilha, né? Quem viu, viu. O que eu quero ouvir da Ana é, faz sentido essa coisa aí da entrevista para a rádio, com todo respeito à Rádio T, tá? Para as rádios biribinha do Oeste, como diria meu amigo Luigi, Ana, porque eu não consigo compreender. Assim, acho que foi o próprio Luigi que questionou a lógica disso em termos de comunicação, que também tem uma vivência aí com o ofício, né? E às vezes, ou eu não estou entendendo, ou não faz sentido. Mas eu posso não estar entendendo. O que eu ia dizer é basicamente isso, assim. Primeiro eu queria comentar a coisa dele dizer, isso é uma manchete fácil, né? Lula diz que a candidatura do Dallagnol é muito boa, né? Sim, disse, né? Ironicamente, né? Não, é bom para ele ver que não é fácil, né? Assim como o Moro está vendo que não é fácil, que não é assim, simplesmente eu vou lá e digo, vou ser candidato e todos vão se curvar perante a mim. Não é assim que a coisa funciona, né? Para fazer política, você tem que realmente fazer política, né? Mas, enfim, sobre a estratégia de comunicação, o meu impulso inicial também é dizer isso. Será que eles não estão apostando no modelo ultrapassado, né, de comunicação e tal? Mas eu concordo com você quando você diz, pode ser que esteja errada, né? Eu confio na capacidade de uma equipe desse naipe, assim, de entender, né, o cenário onde estão trabalhando, e não dá para a gente imaginar que toda a comunicação política está na internet. Aliás, esse é um ponto importante, Ana, e se você me permitir somar mais um, que eu lembrei aqui, outro ponto é, eles dispõem de informações e pesquisas internas que nós não. Então, exatamente. põe isso Esse na é o mesa. ponto. Põe Esse é o isso na ponto. mesa. Né, não quer dizer que uma campanha política não possa errar, né? A gente viu de novo a campanha do Moro aí, né, também fazendo bobagem, né? E, enfim, acontece também. Mas se eu fosse apostar, então o resumo eu não posso dizer assim, se está certo, se está errado, eu não tenho acesso, né, aos dados para formar isso, mas eu aventaria uma hipótese de por que a escolha das rádios do interior faz mais sentido, me parece fazer mais sentido, né? Falar com as rádios do interior no sentido de atingir, né, todos os cantos, né, do país. Faz muito mais sentido, por exemplo, do que falar com um veículo grande de informação. Para esse público, você pode informar de outras formas. Você quer atingir, me parece que essa estratégia quer atingir as pessoas que estão mais afastadas da comunicação mainstream. E para onde vai essa população? Para as rádios pequenas, elas vão para uma comunicação fora do mainstream. Às vezes, esse planejamento ele abrange uma complexidade que a gente não é capaz de captar. Não se trata apenas de falar com o maior número de pessoas possível, trata-se também de falar com pessoas do recorte demográfico específico. Então, de repente, o pessoal lá trabalhando com o Stuckert, né? Que é um profissional aí que todo mundo reconhece. Tal, né? Tem os números. Opa, eu preciso falar com o pessoal da idade tal, que ganha de X a Y na região circunscrita, geograficamente aqui. Qual é a melhor opção? Biribinha do Oeste.
biribinha do Oeste. É com a biribinha do Oeste que o Lula vai falar. Então, às vezes, tem um jogo aí, tem um quebra-cabeça que a gente não pode montar porque a gente não tem acesso às informações necessárias, né, Ana? Pode ser isso. Pode ser isso. Ou de qualquer não faz sentido. De qualquer forma, olhando de fora, não parece ter um caos, entende? Na proposta de comunicação, atirando para tudo quanto é lado, uma hora é biribinha do Oeste, outra hora é internet, outra hora, sabe, as coisas meio desconexas. Não, parece de propósito. Se for olhar para o padrão da operação comunicacional do PT, vai chegar a hora aí dos canais alternativos vai. de internet de novo. E eu vou te explicar. Também acho. Quando encerrou a prisão, o Lula fez um tour aí. Passou, inclusive, pelo Meteoro. Fez um tour aí pela internet. Passou, inclusive, pelo Meteoro. Sim, aí, de novo, uma coisa assim que é de propósito e organizada, assim, não é alucinado, caótico, entende? Aí terminou essa fase dos veículos independentes, tal, né? E veio mídia internacional. Tour na Europa, viagem, documentário com Oliver Stone, etc. e tal, né? Muita coisa internacional, muita manchete gerada a partir dali. Aí depois disso começou uma fase aí, do começo desse ano para cá, que é a concentração nessas rádios pequenas, assim. Eu consigo identificar esses momentos distintos assim na estratégia de comunicação recente do PT, né? Aí é para ver também para onde isso vai. De novo, nós não dispomos das informações que esses caras têm para tomar essas informações, Ana. Isso é coisa para gente grande, né?